quem fala é o professor Bruno Sampaio. Vamos para mais uma aula de física e o nosso tema agora é queda livre. Objetivos: aprender sobre o comportamento dos movimentos verticais livres, queda partindo do repouso, lançamento para baixo e lançamento para cima. Queda livre e lançamentos verticais. O que a gente está tratando aqui são de movimentos verticais que são livres de forças dissipativas. A única força que atua nos corpos em todo o seu movimento é a força gravitacional, que a gente também chama de força peso. E isso faz com que todos os corpos submetidos a esse tipo de movimento, eles possuam uma aceleração que nas proximidades do nosso planeta tem um valor fixo, tem um valor constante, que é o que a gente chama de gravidade. Queda livre. A queda livre é um caso onde você ergue um corpo a uma certa altura e você simplesmente solta esse corpo, ou seja, ele parte do repouso. Para essa queda ser livre de fato, não pode ter resistência alguma. E a única coisa que está em contato com o corpo numa queda é o ar. Então, para a gente considerar uma queda como livre, ou um movimento vertical como livre, que seja, não pode ter uma resistência do ar considerável, ela tem que ser desprezível, que são os casos que a gente vai falar. Então, para começar, imagina que um corpo foi erguido a uma certa altura e ele simplesmente foi solto. Ele partiu com velocidade zero. Devido à ação do campo gravitacional, todo corpo que é solto, ele tende a ganhar movimento devido à aceleração da gravidade. Ou seja, ele terá um deslocamento para baixo, que a gente também conhece como variação de altura, que é exatamente o que ele se deslocou nessas condições. A aceleração gravitacional da Terra nas proximidades do planeta, ela é aproximadamente igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E como ela tem um valor considerado constante nessas proximidades, o que a gente tem para usar são as equações de um movimento que é uniformemente variado, que são essas três equações: a função horária dos espaços, a função horária da velocidade e a equação de Torricelli. Geralmente, quando a gente estuda esse tipo de movimento, tem algumas letras ali que a gente acaba trocando, porém isso não afeta em nada se você deixar assim. A gente costuma chamar a parte do deslocamento de altura, então fica ΔH em vez de ΔS, e a aceleração e a velocidade inicial também tem valores conhecidos. A velocidade inicial, como o corpo está sendo abandonado do repouso, ela vale zero. E a aceleração representa a gravidade do planeta. Então, quando a gente faz essas substituições para esse tipo de caso, que é a queda livre partindo do repouso, as equações que descrevem o movimento são essas. ΔH, que é a variação de altura, é igual a gt ao quadrado sobre 2, ou seja, gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. E a função da velocidade fica v igual a gt, onde a velocidade final na queda é igual à gravidade do planeta vezes o tempo de queda. E a equação de Torricelli, ela vai relacionar a velocidade final com o deslocamento que ele teve. V ao quadrado é igual a 2g, onde g é a gravidade, vezes ΔH. Lançamento para baixo. A diferença que a gente tem do movimento anterior para o lançamento para baixo é que o corpo ele começa o movimento com uma velocidade diferente de zero. Mas de resto é muito parecido. Quando você lança uma coisa para baixo, essa coisa cai e devido à aceleração da gravidade, ela cai cada vez mais rápido, no movimento também podendo ser considerado como uniformemente variado. Então, a ideia é muito parecida com essa única diferença. A velocidade inicial não é zero. Mas as equações que você pode usar são as mesmas. Por se tratar de um movimento com aceleração constante, você pode usar as equações do MOVE, onde a gente faz as mesmas adaptações. A parte do deslocamento passa a ser variação de altura e a parte da aceleração passa a ser a gravidade. Só que a velocidade inicial, nesse caso, ela é relevante, ela não é zero, certo? Outra coisa, com relação ao sinal.
É muito comum a gente usar o sinal dos valores de velocidade e deslocamento como positivo, mas a aceleração ela depende do que está acontecendo com o movimento. Nos dois casos que eu acabei de falar, a gente tem movimentos que são uniformemente variados, mas que são acelerados. Eles vão ficando cada vez mais rápido. Então os dois movimentos de queda, seja partir do repouso, seja lançamento para baixo, a gente tem movimentos acelerados. E para você representar isso na tua equação, quando você colocar a velocidade e o deslocamento positivo, a gravidade também entra na conta positiva. Quando a gente estiver falando de um lançamento para cima, algumas coisas vão mudar. Então, o que vai acontecer? Primeiramente, esse movimento ele também não começa do repouso. Ele começa com uma velocidade inicial, só que em vez de ser para baixo, é para cima. E quando a gente joga algo para cima, essa coisa sobe. Só que ela vai subindo, perdendo velocidade. Porque eu tenho um movimento para cima, velocidade para cima e deslocamento para cima, que é a sua variação de altura, porém eu tenho uma aceleração, que é a gravidade, apontando para baixo, no sentido contrário. E isso torna esse movimento um movimento de frenagem durante a subida, ou seja, ele vai ficando cada vez mais lento. E para você representar isso matematicamente, quando você usa os valores de velocidade e deslocamento positivos, a aceleração você tem que colocar negativa para representar que ela está contra o movimento inicial. Mas as equações que você usa são as mesmas do lançamento para baixo. Só vai tomar cuidado na hora de substituir os valores, porque o valor da gravidade ela tem que entrar na equação com sinal negativo. Mas, de resto, é igualzinho. Variação de altura é igual a V0t mais gt ao quadrado sobre 2, V igual a V0 mais gt, e V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2g vezes ΔH. Quando a gente joga algo para cima, essa coisa não vai ficar subindo o tempo inteiro. Uma hora ela vai começar a cair e o movimento é muito parecido com a queda livre partindo do repouso. Por quê? Se ele vai freando na subida, vai perdendo velocidade, até que em um momento ele atinge o que a gente chama de altura máxima. É o ponto mais alto que esse corpo pode conseguir chegar no seu lançamento. Ao atingir a altura máxima, a velocidade desse corpo ela sempre será zero. É um movimento perdido no final. E a partir daí o movimento se inverte. Ele começa a ser um movimento de queda. Então, durante a subida, ele vai perdendo velocidade até que atinge a altura máxima, onde a velocidade dele é zero. E logo em seguida, ele começa a cair em queda livre.